Olha, por mais calmo que seja esse cenário onde eu tô aqui, plantinhas, barulhinhos de grilo, tal, pode ser pode ser meio estranho, mas eu tô no aeroporto. Eu tô avisando isso porque daqui a pouco você vai ouvir barulho de jato, barulho de avião, então é normal. Eu tô num lado mais quieto aqui do aeroporto, do outro lado da pista. Mas enfim, eu vim aqui conversar com você sobre meu novo livro. É um livro onde eu faço ensaios sobre a culpa, a virtude e o perdão. E para fazer esse ensaio, eu usei uma estrutura pronta. É como se eu fosse construir um prédio e usasse já os fundamentos, as bases de um prédio muito antigo e sobre ele colocasse um outro olhar, uma outra estrutura. Eu peguei uma parábola bíblica do filho pródigo. Essa parábola conta a história de um filho que em determinado momento chama o pai e diz para o pai que quer aproveitar a vida, quer usar a grana que ele tem direito, que é a herança do pai, ainda que o pai não tenha morrido. Eu quero ir embora. E o pai, meio chocado com isso, dá o dinheiro para o filho, que vai e gasta o dinheiro. E aí ele se vê num momento difícil, sem dinheiro, num momento de crise política, e resta para esse filho cuidar de porcos. Num determinado momento de desespero, cuidando dos porcos, ele lembra dos empregados do pai e conclui que os empregados do pai viviam muito melhor do que ele, cuidando dos porcos. Então ele decide voltar e pedir para o pai perdão e que o pai o aceite como empregado. O pai, que aguardava esse filho, o recebe, o acolhe, faz uma grande festa para o filho, mas o irmão mais velho desse tal filho pródigo não gostou muito da ideia e fica magoado. Ele diz para o pai assim: olha, eu sempre estive aqui, eu sempre fui teu amigo, eu jamais fui embora e você nunca me deu essa festa, e para esse aí que foi, você dá. Mais ou menos essa é a estrutura da história. Agora, sobre essa estrutura, eu vou traçar os perfis psicológicos, os cenários, os contextos, as histórias, as motivações, os significados, as culpas, as costuras que vão ligando um personagem ao outro, justamente para fazer essa reflexão, né, sobre elementos que estão presentes na vida de todos, e talvez por isso torne essa história simbolicamente importante, independentemente de interpretações religiosas. A minha, por exemplo, não se vincula em nada a nenhuma interpretação religiosa. Eu não tenho nenhuma religião, eu não sou um cara religioso. Então eu não uso essa lente para enxergar nessa história, que na minha opinião, sobretudo, é uma história humana. Então eu trago ela para um tempo mais moderno, né, mas uso as mesmas referências, como eu disse, os mesmos pilares para a gente analisar essas questões que avançam gerações. Culpa, quantas motivações, quantas virtudes, inclusive, que nós não assumimos que nasce da nossa culpa. Quanto dos nossos movimentos na vida que são fruto de culpa e não de consciência, e não de deliberação genuína, direta, de ir. Quantas vezes a culpa nos move, né? Virtude é um elemento que eu acho absolutamente importante a gente refletir. Hoje eu estava fazendo meu programa na Rádio Inverso e eu falava um pouco sobre isso. Nos auto-enxergar a partir dos defeitos, daquilo que a gente não considera legal, é relativamente fácil e nos torna dignos. Agora, relativizar as nossas virtudes e perceber que muitas das nossas virtudes nascem de culpa, nascem de manipulações, nascem de uma série de autossabotagens que a gente projeta naquele ato simbólico que para a maioria é considerado uma virtude. Quantas caridades, por exemplo, são praticadas por medo, por culpa, por sentimento de superioridade, ainda que aquele que recebe a caridade a recebe e jamais vai questionar para ele o prato preencheu a barriga, não importa quem é que deu ou por que deu. Mas para quem deu, muitas vezes esse ato de caridade pode fazer mal. Você entende o que eu estou falando? A caridade não percebida como um movimento da culpa pode nos viciar nela. Eu costumo dizer que as nossas virtudes e os nossos defeitos geralmente são expressões aparentemente antagônicas, mas da mesma raiz, da terra que somos nós. Então você olha para os seus defeitos e olha para as suas virtudes de perto e percebe que tanto uma coisa quanto outra são enraizadas no mesmo solo, têm raízes absolutamente semelhantes.
E aí você vai perceber que seus defeitos talvez não sejam assim tão defeituosos. São respostas. E as tuas virtudes talvez não sejam assim tão virtuosas. Também são respostas. Então, nessa história dá para fazer uma análise um pouco mais profunda em relação a isso, especialmente sob a perspectiva do irmão, o irmão mais velho, que virtuoso, admirado por todos, de repente se enxerga cobrando o reconhecimento dessa virtude e preso por ela. A virtude pode nos aprisionar. Um ser que é aplaudido, que é incensado, né, celebrado pela maioria, seja publicamente ou seja nas relações pessoais, é um ser que corre muito risco. Uma vez, eu me lembro, eu trabalhava na Transamérica, em São Paulo, na rádio, isso final dos anos 90, e eu fui entrevistar o Padre Marcelo. Naquela época que ele era o popstar maior, né? E aí eu me lembro que me chamou a atenção o alvoroço que se criou na rádio, de mais do que qualquer artista internacional. Aquela semana eu tinha entrevistado o Hanson, por exemplo, lembra? Que estava no auge, Cristina Aguilera, que estava fazendo o maior sucesso, e o Padre Marcelo. E nenhum deles, Hanson, Cristina Aguilera, despertou tanto alvoroço quanto o Padre Marcelo. E um dos alvoroços que ele despertava fazia com que as pessoas pegassem garrafinha PET, fossem no banheiro da rádio e tal, enchessem de água e levassem para ele abençoar a água. E era uma coisa louca. E eu vi aquele homem lá no meio e ficava com pena dele. Depois que houve uma oportunidade de eu estar sozinho com ele, eu perguntei, vem cá, você não se incomoda com isso? Ele não gostou e me deu uma resposta meio invasiva, saiu da resposta, falou outra coisa. E eu me lembro, assim, depois de ver, sempre com muita compaixão, né, esse homem que foi visivelmente, fisicamente, sofrendo as consequências de tentar se manter perfeito, santo, puro, nos olhos famintos e cruéis dos seus seguidores. Eu não sei mais como é que ele está, eu sei que ele passou por doenças, que melhorou, que está tudo bem, enfim, espero que esteja bem. Mas é um exemplo, né, de como a admiração, de como os aplausos consomem também. A virtude do Ricardo, que é o personagem do meu livro, ajuda a fazer esse tipo de reflexão. E também falo sobre o perdão. Resumidamente aqui falando, eu não acho que perdão é alguma coisa que eu dou para o outro. Perdão é uma disponibilidade de tirar das minhas costas uma carga, um peso que me faz andar encurvado, que me faz andar deprimido. O exemplo é uma senhorinha de 80 anos, magoada, e você vai saber, por que você está magoada? Porque o meu marido falou assim comigo, me bateu, me traiu, tal. E quando foi isso? 1942, não me esqueço, dia 6 de março, 7h22 da manhã. E aquela senhorinha está carregando 70 anos depois a mesma dor, a mesma culpa, a mesma mágoa, como substituição. Se ela tivesse perdoado o marido, ele teria ido embora. O marido morreu nos anos 70, mas ela continua carregando aquela mágoa como substituição do marido e se relacionando com algo que é orgânico e apodrece. E ao apodrecer, me apodrece junto. Para mim, perdão é me livrar desse algo orgânico que apodrece. Isso não implica em refazer relações, em ser amigo, em andar junto. Às vezes não, a amizade acaba, relações acabam, casamentos acabam. O que não dá para ficar carregando, né, essa corrente a vida inteira. Então, nesse livro eu tenho uma oportunidade de falar sobre isso também. O vídeo está ficando grande, então deixa eu concluir dizendo uma coisa que é muito importante. Esse é o meu primeiro livro em digital, somente digital. Eu não vou publicar, pelo menos não tenho essa intenção inicialmente de fazer esse livro impresso. Hoje na rádio eu expliquei as razões, no Facebook está lá, depois entra na minha página, eu fiz uma live, eu até tentei copiar a live e botar aqui, mas me parece que o Facebook bloqueou agora, você não consegue mais baixar os vídeos que são gravados lá, enfim, então não dá. Mas, resumidamente, a minha intenção em publicar esse livro somente digital é me dar mais liberdade, mais facilidade de distribuir, de ter controle do livro, enfim. Para mim vai ser muito mais fácil, vai ser muito bom. Ele está à venda na minha loja virtual por um preço super baixo, R$15.
É um livro pequeno, www.lojadoflaviosiqueira.com. Tem que botar o www, senão não vai. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Mas dá um pulinho lá e compre. Em um dia, a partir do momento que for confirmado o pagamento, você recebe o livro em PDF e EPUB. São dois formatos. E eu quero muito que você leia e que reflita sobre o assunto do livro e que o livro te faça bem. O Filho Pródigo, disponível então em www.lojadoflaviosiqueira.com. Tá bom? Fique bem.